Pizzaiolo. Temos grande variedade de saladas, massas e peixes, além de um delicioso churrasco na brasa. Pequenas e médias empresas confiam na Link para simplificar a contabilidade. Junte-se a elas e transforme seus resultados. Na Fé, um novo conceito em odontologia e saúde para você e sua família. Agende seu horário pelo telefone ou WhatsApp, Rua Três Corações, 687, Pará de Minas. Padaria Café com Leite. Delicioso café colonial, de 6 da manhã às 7 da noite. E aos domingos, de 6 da manhã ao meio-dia, na pracinha do bairro São Luís. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Queridos irmãos e irmãs, aqui é Padre Guilherme, na alegria de mais um encontro nosso para reflexão, meditação do Evangelho, Santa Palavra do Senhor, que a Igreja coloca para esta sexta-feira, dia 5 de julho. Estamos na 13ª semana do Tempo Comum, hoje primeira sexta-feira, dia de oração ao Sagrado Coração de Jesus, dia de fé. Que nós possamos caminhar juntos, sempre querendo Jesus no coração. E para que possamos colocar essa força na nossa vida, convido você a refletirmos sobre o Evangelho da celebração de hoje, que é tirado do livro de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os pecadores? Come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esta passagem é muito atual, serve muito para a nossa vida. Porque aqui nós vemos, Mateus era cobrador de impostos e havia outros cobradores de impostos. Não necessariamente todos os cobradores de impostos eram pecadores. Nem todos eles eram desonestos. É possível que muitos dos cobradores de impostos fossem pessoas até corretas, mas que exerciam esse ofício que, aos olhos dos fariseus e outros grupos lá do povo de Israel, eram considerados impuros porque mexiam com dinheiro, mas também porque ninguém gosta de cobrador. Ninguém gosta, nenhum cobrador é bem-vindo na nossa casa. Quando vem um cobrador, significa que estamos demorando a pagar e isso a pessoa se sente humilhada, ofendida, com raiva, É difícil, é uma situação complicada. Então o que nós vemos aqui é que esses cobradores de impostos, pode ser que estavam sendo bem destinatários de injustiça, de um preconceito, de uma maldade que não deveria existir. Pode ser que havia cobradores de impostos bondosos, tanto que Mateus, ao ser chamado por Jesus para o seguimento, seguiu-o. Nós vemos hoje como alguns grupos, algumas minorias, algumas pessoas na nossa sociedade são considerados como se devessem ser deixados de lado. Sendo que às vezes nem os conhecemos, nem sabemos a história deles, não sabemos o que eles passaram. Muitas vezes nós conhecemos pessoas que são de convivência talvez não tão muito fácil, mas se formos investigar, acabamos descobrindo que aquela pessoa talvez carrega sofrimento, tristeza, mágoas, traumas. Então precisamos olhar para as pessoas. Aqui os fariseus eram grandes praticantes de sacrifícios de fé. E Jesus fala: eu quero misericórdia e não sacrifício. Se vocês querem agradar a Deus, é o que Jesus diz para ele, ajam com misericórdia em relação aos semelhantes. E é assim que nós precisamos olhar para quem não é igual a nós, ou quem não vive do nosso jeito, ou quem vive de um jeito que talvez a gente não concorde tanto. Isso aí eu lembro muito do padre Altamiro de Faria, da nossa diocese, foi um grande sacerdote do nosso clero, faleceu já há alguns anos, mas ele dizia: em algumas situações da vida, não concordo, mas respeito.
Então que nós possamos olhar para aquelas pessoas que são diferentes de nós, ou que vivem de maneiras que talvez nós não concordemos tanto, mas que tenhamos ao menos respeito e procuremos olhar com mais misericórdia. E se você gosta dessas reflexões, convido para se inscrever, se ainda não se inscreveu, no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado, também nas minhas páginas lá do Facebook e do Instagram, no Instagram da nossa Diocese de Divinópolis, do programa Gotas de Amor TV, Instagram e YouTube também, meus amigos lá de Pará de Minas, o Renato e a Renata, e você que me acompanha aí também, caminha comigo sempre ligadinho na Rádio Alfa de Itatiaiuçu, que agora também está lá no Instagram. Vamos enriquecer lá o perfil da Rádio Alfa para que eles possam conseguir um alcance maior aí, né? E a rádio possa levar mais valores bonitos, como o Evangelho, como a nossa fé para outras pessoas. E peço a Deus que derrame sobre você, na intercessão de São Mateus, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, sábado, espero você aqui para que nós possamos concluir a 13ª semana do Tempo Comum. Até lá.